Minha família. Disse que eu não seria nada na vida, mas eu me formei com honras na faculdade. Porém, ninguém compareceu quando eu estava chorando. No meu carro, um estranho bateu na porta. O som dos aplausos era ensurdecedor. Parecia que o ginásio inteiro estava vibrando. Mas eu sentia um silêncio gelado dentro do meu peito. Do alto do palco, segurando o canudo de formatura com tanta força que meus dedos ficaram brancos, meus olhos varriam freneticamente as fileiras de cadeiras reservadas para os familiares. Fileira 3. Assentos do meio. Vazios. Havia apenas o tecido azul das cadeiras, sem ninguém sentado nelas. O reitor apertou minha mão, sorrindo, e disse algo sobre o meu desempenho brilhante, sobre as honras impressas no meu diploma, mas eu mal conseguia ouvir. Aquele momento, que deveria ser o mais feliz da minha vida, tinha um gosto amargo. Não era surpresa, eu sabia, lá no fundo, que isso aconteceria. Mas a esperança é uma coisa teimosa e dolorosa. Ali, parada diante de centenas de pessoas, a memória me puxou violentamente para trás, para o dia em que tudo começou, o dia em que eu decidi que não seria quem eles queriam que eu fosse. Lembro-me como se fosse hoje daquela noite de domingo na casa dos meus pais. O cheiro de feijão queimado impregnava a cozinha, misturado com a tensão que pairava no ar. Eu tinha colocado a carta de aceitação da faculdade sobre a mesa, com as mãos trêmulas, esperando talvez um abraço ou um parabéns. Faculdade? Meu pai soltou uma risada seca, sem humor algum, nem tirou os olhos do prato. E quem vai pagar as contas dessa casa enquanto a madame estuda? Você acha que a vida é brincadeira, Raíssa? Minha mãe, que lavava a louça de costas para nós, apenas suspirou alto, aquele suspiro cansado que ela usava para me fazer sentir culpada por simplesmente respirar. Nós precisamos de você trabalhando na loja, filha, disse ela sem se virar. Sua prima começou a trabalhar com 14 anos. Você já tem 18 e quer ficar lendo livrinhos? Isso não enche barriga. Você não tem futuro inventando moda. O seu lugar é ajudando a família, mas eu consegui uma bolsa. Tentei argumentar, sentindo o nó na garganta. Eu vou trabalhar de dia e estudar à noite. Eu dou conta. Eu quero ser alguém. Quero ter uma profissão. Foi quando meu irmão mais velho entrou na cozinha. Pegou a carta de cima da mesa e a amassou, jogando-a no lixo como se fosse um papel de bala. Deixa de ser egoísta, garota. Você se acha melhor que a gente? É isso? Acha que vai virar doutora e esquecer de onde veio? Você não vai conseguir. Vai durar um mês. Vai ver que é burra demais para isso e vai voltar rastejando pedindo desculpas. Aquilo doeu mais do que um tapa. Não era apenas a falta de apoio. Era o desejo genuíno deles de me ver falhar, apenas para que eles estivessem certos. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi o meu coração, foi a minha obediência. Levantei-me da mesa, com as pernas bambas, mas com uma certeza de ferro na alma. Eu não vou voltar rastejando, disse com a voz baixa, e eu vou sair daqui hoje. A confusão que se seguiu foi horrível. Gritos, acusações de ingratidão, meu pai dizendo que se eu passasse por aquela porta, não precisava mais voltar. Eu fui para o quarto, joguei algumas roupas numa mochila velha, peguei meus poucos livros e saí. Enquanto caminhava pela rua escura, chorando silenciosamente, ouvi meu pai gritar do portão. Você não vai ser nada na vida. Nada. Aquela frase ecoou na minha cabeça por anos. Foi o combustível que me manteve de pé quando o cansaço batia. Fui morar com minha melhor amiga. O apartamento era minúsculo, uma kitnet onde a cozinha e o quarto eram praticamente a mesma coisa. O chuveiro nem sempre esquentava, e as paredes eram tão finas que ouvíamos o vizinho espirrar. Mas pela primeira vez, eu tinha paz. Minha amiga foi um anjo. Dividimos cada conta, cada centavo. Muitas vezes, jantamos macarrão instantâneo ou dividimos um sanduíche porque o dinheiro do meu estágio mal cobria o transporte e os livros. A rotina era brutal. Eu acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho. Trabalhava 8 horas em um escritório, arquivando papéis e servindo café, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando meus pés latejavam. De lá, corria para a faculdade, comendo uma barra de cereal no caminho porque não dava tempo de jantar. As aulas acabavam às 11 da noite. Eu chegava em casa à meia-noite,
tomava um banho rápido e estudava até as 2 ou 3 da manhã. Houve noites em que eu chorava sobre os cadernos. O cansaço era tanto que as letras pareciam dançar na minha frente. A voz do meu pai voltava. Você não vai conseguir. Você é burra. Mas aí eu olhava para o lado e via minha amiga dormindo no sofá-cama para me dar espaço na mesa e lembrava que eu não estava sozinha de verdade. Eu tinha escolhido esse caminho. Eu precisava provar, não para eles, mas para mim mesma, que eu era capaz. Os anos passaram arrastados, mas também voaram. Cada nota 10 era uma pequena vitória. Cada elogio de um professor era um bálsamo para minha autoestima ferida. Eu me dediquei como ninguém. Enquanto os outros alunos iam para festas ou bares depois da aula, eu ia para a biblioteca. Eu precisava ser a melhor. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Eu precisava garantir que quando saísse dali, teria um emprego bom o suficiente para nunca mais depender de ninguém. E então, chegou o último semestre, o trabalho de conclusão de curso, a apresentação final. Lembro-me de tremer antes de começar a falar, mas quando abri a boca, todo o conhecimento que acumulei fluiu. Quando terminei, a banca de professores se levantou para aplaudir. Com louvor, disseram eles, um dos melhores trabalhos que já vimos nesta instituição. Eu queria ligar para alguém, peguei o celular, e o número da minha mãe estava lá, na lista de bloqueados, onde ela mesma tinha pedido para estar anos atrás. A vontade de ligar e dizer, eu consegui, foi avassaladora. Alguns dias antes da formatura, eu tomei uma decisão difícil. Enviei um convite, apenas um, endereçado à casa da família. Não escrevi carta, não pedi nada, apenas o convite formal, com data, hora e local. No fundo, uma parte ingênua de mim, a menininha que só queria agradar, pensou: agora que eu consegui, agora que venci, talvez eles sintam orgulho. Talvez eles venham ver que estavam errados e a gente possa recomeçar. Comprei meu vestido em uma liquidação. Um azul simples, mas elegante. Minha amiga me ajudou com a maquiagem. Ela estava lá na plateia, eu sabia. Ela gritou meu nome quando fui chamada. Mas agora, aqui no palco, com o diploma na mão e o capelo na cabeça, a realidade me atingiu como um balde de água gelada. Eu desci os degraus do palco, sentindo o peso do diploma e o peso da rejeição. Os outros formandos abraçavam seus pais, tiravam fotos, choravam de alegria nos ombros de suas mães. Havia flores, balões, faixas com dizeres de orgulho da família. Eu caminhei pelo meio daquela multidão feliz, sentindo-me um fantasma. A alegria deles ressaltava a minha solidão. Avistei minha amiga acenando freneticamente lá no fundo, com um sorriso enorme. Ela era minha família agora, eu sabia disso. Mas a ferida da minha família biológica, aquela ferida antiga que eu achei que tinha cicatrizado com o sucesso acadêmico, se abriu novamente e sangrou. Eles não vieram. Nem por curiosidade, nem para ver se eu ia tropeçar no palco. A indiferença deles era pior do que o ódio. O ódio exige energia. A indiferença diz que você não existe, que você não importa. O cerimonialista continuava chamando nomes. A festa estava apenas começando. Mas eu sentia que o ar estava ficando rarefeito. Eu precisava sair, precisava respirar. O sorriso que eu mantinha colado no rosto estava começando a tremer. Fiz um sinal para minha amiga, indicando que precisava de 1 minuto, e comecei a caminhar em direção à saída lateral do ginásio, longe dos flashes das câmeras e dos abraços calorosos que não eram para mim. A cada passo, a voz do meu pai ecoava mais forte. Ninguém aparece porque ninguém se importa. Você achou mesmo que um pedaço de papel mudaria alguma coisa? Empurrei a porta pesada de emergência e o ar da noite bateu no meu rosto, mas não aliviou o calor que subia pelos meus olhos. As lágrimas que eu segurei durante toda a cerimônia, durante todos esses anos de estudo, durante todas as noites mal dormidas, estavam prestes a transbordar. E eu não queria que ninguém me visse desmoronar. O estacionamento da faculdade estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas por alguns postes de luz amarelada, que pareciam distantes demais. Meus saltos batiam contra o asfalto num ritmo desajeitado, enquanto eu praticamente corria em direção ao meu carro. Era um modelo antigo, comprado com muito suor, juntando cada centavo que sobrava do estágio e dos bicos que fiz nos finais de semana. Ele não era bonito, tinha alguns arranhões na lataria, mas era meu. Era a única coisa grande que eu tinha conquistado sozinha,
além daquele diploma que agora parecia queimar nas minhas mãos. Destranquei a porta com pressa. Entrei e bati a porta com força, trancando-me lá dentro como se aquilo pudesse me proteger do mundo lá fora. Joguei o canudo de formatura no banco do carona e, finalmente, desabei. Não foi um choro bonito, de filme, foi um choro feio, doloroso, que vinha do estômago. Eu soluçava alto, agarrada ao volante, sentindo o peito apertar tanto que parecia que ia explodir. Por quê? Eu perguntei para o vazio do carro. O que eu fiz de tão errado? A imagem das cadeiras vazias não saía da minha cabeça. Eu fiquei imaginando minha mãe em casa, assistindo televisão como se fosse um dia qualquer. Imaginei meu pai dormindo no sofá, sem nem se lembrar de que a filha inútil estava se formando naquela noite. A indiferença deles doía mais do que qualquer palavra dura que já tivessem me dito. Eles não se importavam se eu vencesse ou perdesse. Para eles, eu já tinha deixado de existir no dia em que saí de casa. Eu me sentia a pessoa mais solitária do mundo. Ali, naquele estacionamento escuro, cercada por centenas de carros, eu me senti uma criança abandonada. Todo o orgulho que sentia ao receber o diploma minutos atrás tinha se transformado em pó. Eu me sentia uma fraude. De que adiantava ter notas altas se eu não tinha ninguém para abraçar? De que adiantava ser a aluna destaque se no final do dia eu voltava para casa sozinha? Apoiei a testa no volante, as lágrimas molhando o couro sintético, a respiração descompassada embaçando os vidros. Eu só queria ligar o carro e sumir. Ir para casa, me enfiar debaixo das cobertas e dormir por 3 dias seguidos. Foi então que ouvi. Toque, toque, toque. O som seco no vidro da minha janela me fez pular de susto. Meu coração disparou. Limpei o rosto freneticamente com as costas das mãos, tentando esconder o estado deplorável em que eu estava. Quem seria? Um segurança mandando eu sair? Algum aluno bêbado? Olhei para o vidro e vi uma silhueta feminina. Era uma mulher de meia idade, vestida com um terninho elegante, segurando uma prancheta. Ela não parecia ameaçadora. Pelo contrário, sua expressão era de preocupação. Hesitei por um segundo, mas abaixei o vidro apenas o suficiente para ouvir o que ela queria. Raíssa? A voz dela era suave, mas firme. Eu funguei, tentando controlar a voz trêmula. Sim? Aconteceu alguma coisa? Eu já estou saindo. Desculpe se não pode ficar aqui. A mulher sorriu. Um sorriso maternal que me desconcertou. Não, querida. Você não precisa sair. Eu sou a Helena. Trabalho na coordenação acadêmica. Eu estava lá no palco, ajudando na organização da entrega dos diplomas. Senti meu rosto queimar de vergonha. Ela deve ter me visto chorando. Ela deve ter percebido que ninguém foi me ver. Ah, prazer. Murmurei, desviando o olho. Você saindo correndo, continuou ela. E eu também notei outra coisa. Notei quando chamaram seu nome para receber a Laurea Acadêmica, aquele prêmio especial pelas melhores notas do curso. Você subiu, pegou seu diploma, mas parecia que estava carregando o peso do mundo nas costas. Engoli em seco. Foi um dia longo. Helena encostou a mão no vidro do carro num gesto de carinho. Eu trabalho aqui há 20 anos, Raíssa. Eu aprendi a reconhecer quando um aluno está comemorando e quando um aluno está fugindo. E eu não podia deixar a nossa melhor aluna ir embora assim, chorando no escuro. As lágrimas ameaçaram voltar, mas eu segurei. Está tudo bem, dona Helena. É só coisas de família. Eles não puderam vir. É complicado, eu imagino, disse ela, e parecia que ela realmente entendia. Mas escute o que eu vou te dizer. A família que a gente nasce é sorte ou azar. Mas a família que a gente constrói, essa é a escolha nossa. E hoje, a faculdade quer celebrar você. Olhei para ela, confusa. Como assim? Todo ano, depois da cerimônia geral no ginásio, nós fazemos uma pequena recepção. É algo exclusivo, apenas para os professores, a reitoria e os alunos que se formaram com honras. Como você. Tem comida boa, música tranquila e gente que realmente entende o valor do esforço acadêmico. Eu vim te buscar. Seu nome está na lista e o reitor perguntou por você. Fiquei paralisada. Uma festa exclusiva? O reitor perguntou por mim? Eu não sei. Gaguejei, olhando para minhas mãos. Olha como eu estou. Maquiagem borrada, olhos inchados.
Não tenho clima para a festa. Helena riu, uma risada leve. Maquiagem se conserta com um lenço umedecido e um batom. Olhos inchados diminuem com um pouco de água fria. Agora, perder a chance de comemorar a sua vitória com pessoas que te admiram, isso não tem conserto depois. Não dê esse gosto para quem te fez chorar, Raíssa. Não deixe que a ausência deles seja maior que a sua presença. Você brilhou o curso todo. Vai se apagar agora? Aquelas palavras foram como um choque elétrico. Não deixe que a ausência deles seja maior que a sua presença. Olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. Eu parecia uma menina assustada, mas eu não era mais uma menina. Eu era uma mulher formada. Eu tinha passado noites em claro, tinha engolido sapos, tinha trabalhado doente, tinha economizado cada moeda. Eu merecia estar lá. Meus pais não queriam ver meu sucesso. O problema era deles. O mundo queria ver. A faculdade queria ver. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite encher meus pulmões e expulsar a angústia. Você tem um lenço? Perguntei, abrindo um meio sorriso. Helena sorriu de volta, triunfante, e tirou um pacote de lenços da bolsa. Tenho. E tenho um espelho compacto também. Vamos, saia desse carro. A noite está apenas começando. Saí do veículo e senti minhas pernas tremerem, mas dessa vez não era de tristeza. Era de adrenalina. Usei o espelho lateral do carro para limpar o rímel borrado. Passei um pouco de pó, ajeitei o cabelo que estava meio despenteado e respirei fundo. Estou pronta, disse, mais para mim mesma do que para ela. Você está linda, elogiou Helena. Vamos. É no prédio administrativo, no salão nobre. Caminhamos juntas pelo campus. O barulho do ginásio ficava cada vez mais para trás, substituído pelo som dos grilos e pelo vento nas árvores. Enquanto andávamos, Helena me contava sobre como os professores falavam bem de mim nas reuniões, sobre como um trabalho que eu fiz no terceiro semestre tinha virado referência para as turmas seguintes. Eu ouvia aquilo e sentia meu coração, antes quebrado, começar a se colar pedacinho por pedacinho. Chegamos ao prédio administrativo. A entrada era imponente, com portas de vidro duplo. Diferente do ginásio barulhento e suado, ali o ambiente era climatizado e cheirava a flores frescas. Assim que Helena abriu a porta para mim, a luz suave do salão banhou meu rosto. Via mesas redondas com toalhas brancas, garçons servindo canapés e um quarteto de cordas tocando uma música clássica suave. As pessoas ali não estavam gritando ou empurrando. Elas conversavam, sorriam, brindavam com taças de cristal. Eu parei na entrada, sentindo-me um pouco tímida. Será que eu realmente pertencia àquele lugar? Foi quando um dos meus professores mais exigentes, o Sr. Camargo, me viu. Ele, que raramente sorria durante as aulas, abriu um sorriso largo e levantou a taça em minha direção. Raíssa, ele disse, alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. A estrela da noite chegou. Estávamos esperando por você. Várias cabeças se viraram. Vi outros alunos que também tinham se destacado. Vi a coordenadora do curso. Vi o reitor. E nos olhos deles eu não vi pena. Não vi julgamento. Eu vi respeito. Vi admiração. Senti uma mão no meu ombro. Era Helena. Viu só? Ela sussurrou no meu ouvido. Esse é o seu lugar. Dei o primeiro passo para dentro do salão. A cada passo, a imagem da minha família jantando indiferente na casa velha ia ficando para trás, virando um borrão no passado. Ali, naquele salão iluminado, cercada de pessoas que valorizavam a inteligência e o esforço, eu entendi algo fundamental. Eu não precisava que meu pai ou minha mãe dissessem que eu era boa. Eu já era. E aquelas pessoas ali sabiam disso. Peguei uma taça de suco que um garçom ofereceu e ergui a cabeça. O medo tinha ido embora. A tristeza tinha ficado no carro. O que eu sentia agora era uma calma profunda e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde deveria estar. Obrigada, Helena, sussurrei, antes de me misturar aos convidados. A noite estava apenas começando e eu tinha a estranha sensação de que minha vida, a minha verdadeira vida, começava agora. Aquela noite no salão nobre da faculdade foi mais do que uma festa. Foi o momento em que a chave da minha vida finalmente virou. Eu entrei ali, sentindo-me uma intrusa, uma menina assustada que tinha acabado de chorar no carro.
mas saí de lá como uma mulher que sabia o seu valor. Durante o coquetel, enquanto eu conversava com o Sr. Camargo, meu professor, ele me apresentou a uma senhora elegante, diretora de uma das maiores empresas da nossa área na região. Eu estava nervosa. Minhas mãos suavam frio segurando a taça. Mas lembrei de todas as noites que passei estudando. Eu sabia do que estava falando. Quando ela me fez uma pergunta técnica sobre meu trabalho de conclusão, eu não gaguejei. Respondi com firmeza, com paixão. Vi os olhos dela brilharem. Não era o olhar de desprezo que eu estava acostumada a ver em casa quando tentava explicar meus sonhos. Era um olhar de interesse genuíno. Você tem uma mente brilhante, Raíssa, disse ela, me entregando um cartão de visita simples, branco e dourado. Me ligue na segunda-feira. Precisamos de gente com essa garra na minha equipe. Naquela mesma noite conheci a Carla. Ela estava na mesa de aperitivos, também parecendo um pouco deslocada. Começamos a conversar sobre como os saltos estavam machucando nossos pés e, em 5 minutos, estávamos rindo como se nos conhecêssemos há anos. Descobri que a história dela não era muito diferente da minha. Ela também tinha lutado muito para estar ali. Pela primeira vez, eu não precisei esconder minhas cicatrizes emocionais. Quando contei que minha família não tinha ido à formatura, Carla não me olhou com pena. Ela segurou minha mão e disse: "O azar é todo deles. Olha onde você chegou." Aquilo selou uma amizade que eu sabia que duraria para sempre. A segunda-feira chegou e eu liguei para o número do cartão. A entrevista foi difícil. Testaram todos os meus conhecimentos, mas eu estava preparada. Fui contratada. O salário inicial era mais do que meu pai ganhava em meses de trabalho na loja. Quando recebi a notícia, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. A sensação de segurança, de saber que eu poderia pagar meu aluguel, comprar comida boa e até guardar dinheiro, era indescritível. Os meses seguintes foram um turbilhão de crescimento. Eu mergulhei no trabalho com a mesma intensidade que dedicava aos estudos, mas agora a recompensa era palpável. Mudei-me da kitnet apertada para um apartamento arejado, com varanda e móveis que eu mesma escolhi. Cada vez que eu comprava algo para a minha casa, um sofá confortável, uma cafeteira nova, lençóis macios, eu sentia uma pequena vitória. Eu não precisava pedir permissão para ninguém. Não precisava ouvir que eu estava gastando dinheiro à toa. Era o meu dinheiro, fruto do meu esforço. Foi nesse novo cenário, com a vida profissional decolando, que eu o conheci. Era uma terça-feira chuvosa, e eu estava em uma conferência da empresa. Estava na fila do café, revisando algumas anotações no celular, quando um rapaz esbarrou em mim, fazendo com que eu derrubasse meus papéis no chão. "Meu Deus, me perdoe, que desastrado eu sou", disse ele, abaixando-se imediatamente para me ajudar a recolher as folhas. Ele tinha um sorriso tímido e olhos gentis. Apresentou-se como Lucas, um consultor que trabalhava no andar de cima. A gentileza dele não parecia forçada. Ele insistiu em me pagar um novo café e ficamos conversando por alguns minutos antes de voltarmos ao trabalho. O que começou com um café virou um almoço, que virou um jantar. Lucas era diferente de qualquer homem que eu já tinha conhecido, e infinitamente diferente dos homens da minha família. Meu pai e meu irmão eram barulhentos, autoritários, sempre querendo ter a última palavra. Lucas sabia ouvir. Ele me perguntava como foi meu dia e realmente prestava atenção na resposta. No começo, eu fiquei na defensiva. Anos de críticas constantes me fizeram criar uma armadura. Eu esperava que, a qualquer momento, ele fosse fazer uma piada sobre minha aparência, ou dizer que eu trabalhava demais, ou tentar controlar meu dinheiro, mas esse momento nunca chegava. Certa noite, estávamos jantando no meu apartamento. Eu tinha preparado uma lasanha e estávamos rindo de alguma bobagem na televisão. De repente, o silêncio caiu e Lucas me olhou sério. "Raíssa, eu percebo que você nunca fala da sua família", disse ele com cautela. "Você fala da Carla, dos amigos do trabalho, mas nunca menciona seus pais ou irmãos. Eles moram longe?" Eu congelei. Aquele era o meu segredo, a minha vergonha. Eu tinha medo de que, se contasse a verdade, ele achasse que havia algo de errado comigo. Afinal, que tipo de filha não fala com os pais? Respirei fundo e decidi testar a nossa confiança. Contei tudo. Contei sobre as humilhações, sobre a falta de apoio, sobre a noite da formatura em que chorei sozinha no carro até a Helena bater no vidro. Contei com medo de ver o julgamento nos olhos dele, mas Lucas não me julgou.
Ele se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou forte. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, sussurrou ele contra meu cabelo. Mas eu admiro ainda mais a mulher que você se tornou apesar disso. Você é incrível, Raíssa. E eles não sabem o que perderam. Naquele momento, eu soube que o amava. Nosso namoro fluiu com uma leveza que eu desconhecia. Não havia gritos, não havia cobranças absurdas, havia parceria. Quando eu tinha que ficar até tarde no escritório para fechar um projeto importante, Lucas não reclamava. Ele aparecia com comida japonesa e ficava lendo um livro no sofá me esperando acabar. Quando ele teve problemas com o carro, eu o ajudei financeiramente sem pensar duas vezes. E ele não se sentiu ofendido ou com a masculinidade ferida. Ele apenas agradeceu e disse que somos Começamos a fazer planos. Viagens, sonhos, talvez comprar um imóvel maior juntos no futuro. A vida estava acontecendo de uma forma bonita, colorida, vibrante. Um dia, durante um churrasco na casa da Carla, olhei ao redor. Vi meus amigos da faculdade, colegas de trabalho que viraram parceiros de vida, a Carla rindo alto de uma piada do Lucas. Senti uma paz absoluta invadir meu peito. Por anos, eu achei que havia um buraco dentro de mim, um espaço vazio deixado pela rejeição da minha família biológica. Eu achava que seria uma pessoa quebrada para sempre, incompleta, mas ali, cercada de risos e carinho sincero, eu tive uma epifania. Aquele espaço não estava vazio, ele estava preenchido, transbordando. A ausência da minha família não foi uma maldição, foi um livramento. Se eles estivessem na minha vida, estariam criticando o meu emprego, dizendo que eu não merecia o salário que ganho. Estariam colocando defeito no Lucas, dizendo que ele não era bom o bastante, ou tentando criar intrigas entre nós. Estariam sugando minha energia, minha alegria e meu dinheiro. O silêncio deles me permitiu ouvir as pessoas que realmente importavam. A falta de apoio deles me obrigou a desenvolver minha própria força. O abandono deles abriu espaço para que pessoas como a Helena, a Carla e o Lucas entrassem na minha vida. Eu olhei para o céu azul daquela tarde de domingo e sorri. Eu não sentia mais raiva. A raiva é um laço que nos prende a quem nos feriu, e eu não queria estar presa a eles de forma alguma. Eu sentia indiferença. E, acima de tudo, gratidão pela vida que construí. Lucas se aproximou e me entregou um copo de suco gelado. Está tudo bem? Você está sorrindo para o nada, brincou ele. Está tudo ótimo, respondi, beijando o rosto dele. Só estava pensando que eu tenho muita sorte. Sorte? Ele riu. Você construiu tudo isso, Raíssa. Não foi sorte, foi mérito. Eu concordei com a cabeça. Sim, foi mérito. Eu sobrevivi ao inverno da rejeição, e agora estava vivendo o verão da minha colheita. E a melhor parte era saber que eu não precisava provar nada para os meus pais. A minha felicidade não era uma vingança contra eles. A minha felicidade era um presente para mim mesma. Eles ficaram no passado, naquela casa com cheiro de feijão queimado e amargura. Eu estava aqui, no presente, e o futuro parecia brilhante. Eu tinha uma carreira sólida, um amor tranquilo, e amigos leais. O que mais eu poderia querer? Mal sabia eu que o destino ainda guardava um último capítulo para fechar esse ciclo definitivamente. Uma prova final de que a vida dá voltas e coloca cada um exatamente no lugar que merece estar. O dia do meu casamento não foi um dia de ostentação. Foi um dia de celebração do amor genuíno. Lembro-me de estar parada na porta da igreja, respirando fundo o cheiro das flores do campo que decoravam o corredor. Meu vestido não era o mais caro da loja, mas era exatamente como eu sonhava. Leve, fluido, sem excessos. Não havia uma mesa dos pais reservada com lugares vazios para causar drama ou tristeza. Eu não permiti que a sombra deles entrasse naquele dia sagrado. Quando a marcha nupcial começou, eu caminhei sozinha, mas não me senti solitária. Caminhei de cabeça erguida, olhando fixamente para o altar onde Lucas me esperava com os olhos marejados. A cada passo, eu via os rostos nas laterais. A Helena, que se tornou uma segunda mãe para mim. A Carla, minha madrinha fiel. O Sr. Camargo e tantos outros amigos que a vida me deu. Aquela igreja estava cheia, não de parentes de sangue que se sentiam obrigados a estar ali, mas de pessoas que escolheram estar ali porque torciam pela nossa felicidade. Quando cheguei ao altar e Lucas segurou minhas mãos, ele sussurrou:
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Naquele momento, prometemos não apenas amor eterno, mas prometemos construir um lar onde o respeito fosse a base de tudo. Os anos seguintes foram a prova dessa promessa. Nossa casa não era apenas um imóvel bonito em um bairro seguro e arborizado. Era um santuário. Compramos uma casa grande, com um jardim espaçoso, porque eu queria que houvesse espaço para correr, para brincar, para viver. Eu me lembrava da casa dos meus pais, sempre escura, sempre cheia de regras absurdas, onde nada podia ser tocado, onde o riso era visto como desocupação. Na nossa casa, o riso era a música ambiente. Quando nossos gêmeos nasceram, Pedro e Sofia, eu descobri um amor que eu nem sabia que existia. E com esse amor, veio o maior desafio da minha vida: não repetir os erros do passado. Lembro-me de um dia específico, quando Pedro tinha cerca de 7 anos. Ele estava correndo pela sala com uma bola e, sem querer, acertou um vaso de cristal que eu adorava. O vaso se espatifou em 1000 pedaços no chão. O som do vidro quebrando fez a sala ficar em silêncio absoluto. Eu vi o terror nos olhos do meu filho. Ele encolheu os ombros, colocou as mãozinhas na frente do rosto, como se esperasse um grito, um xingamento, ou até algo pior. Ele já estava chorando, tremendo, pedindo desculpas. Naquele segundo, a imagem do meu pai veio à minha mente. Se fosse ele, eu teria ouvido que era desastrada, que não dava valor ao dinheiro, que era inútil. Respirei fundo, afastei a memória ruim e me agachei na altura do meu filho. Ei, Pedro. Falei com a voz calma. Olha para mim. Ele tirou as mãos do rosto, soluçando. Foi sem querer, mamãe. Eu juro. Ele gritou. Eu sei que foi, meu amor. Respondi, limpando as lágrimas dele. É só um vaso. Vasos quebram. A gente compra outro. O importante é que você não se machucou com os cacos. Você se cortou? Ele negou com a cabeça, surpreso. Eu o abracei forte. Está tudo bem. Acidentes acontecem. Agora vamos pegar a vassoura e limpar isso juntos com cuidado, certo? Naquele abraço, eu senti que estava curando não só o medo dele, mas a criança ferida dentro de mim. Eu estava quebrando o ciclo. Meus filhos jamais cresceriam achando que um objeto valia mais do que os sentimentos deles. Eles jamais dormiriam chorando, achando que eram... A vida financeira se estabilizou de uma forma que eu jamais ousei sonhar. Minha carreira decolou. Fui promovida a diretora executiva da empresa, liderando equipes enormes. Com o dinheiro que ganhamos, viajamos o mundo. Levamos as crianças para a Disney, conhecemos a Europa, passamos férias na praia. Muitas vezes, as pessoas me perguntavam: mas Raíssa, com todo esse sucesso, você não tem vontade de procurar seus pais? De chegar lá com seu carro importado, mostrar as fotos das suas viagens e esfregar na cara deles que você venceu? Eu sempre sorria e balançava a cabeça negativamente. Não, eu não tinha essa vontade. A vingança, eu aprendi, é como beber veneno esperando que o outro morra. Ir atrás deles, mesmo que fosse para mostrar meu sucesso, seria admitir que eu ainda precisava da aprovação deles. Seria dizer que tudo o que eu fiz foi por causa deles, e não por mim. Eu não queria ver a inveja nos olhos deles. Eu não queria ouvir as desculpas falsas que viriam assim que eles vissem minha conta bancária. Eu sabia exatamente o que aconteceria. Diriam que sempre souberam que eu conseguiria, que foram duros para me ensinar a ser forte. Ou pior, pediriam dinheiro emprestado como se nada tivesse acontecido. Eu não precisava disso. Minha indiferença era minha maior proteção e minha maior resposta. Houve um dia, porém, em que o passado passou perto de mim. Eu estava no meu carro, parada em um sinal vermelho no centro da cidade, quando vi uma mulher muito parecida com minha irmã atravessando a rua. Ela parecia cansada. As roupas estavam gastas, o rosto marcado por uma amargura que eu conhecia bem. Ela carregava sacolas pesadas e discutia com alguém no celular. Por um segundo, meu coração falhou. Eu poderia abaixar o vidro. Poderia chamá-la. Poderia oferecer uma carona e mudar a vida dela com um cheque que, para mim, não faria falta. Mas então olhei para o banco de trás, pelo retrovisor. Meus filhos estavam dormindo tranquilamente nas cadeirinhas. Olhei para o lado e vi a aliança no meu dedo. Aquela mulher na rua, aquela família que ficou para trás, eles fizeram a escolha deles anos atrás. Eles escolheram me diminuir para se sentirem grandes. Eles escolheram me expulsar. O sinal abriu. Eu não abaixei o vidro. Não chamei por ela.
Apenas pisei no acelerador e segui em frente. Não por maldade, mas por autopreservação. Eu tinha uma família para cuidar. A minha família. Aquela que eu construí com amor, suor e lágrimas. Cheguei em casa naquela tarde e encontrei Lucas na cozinha preparando o jantar. O cheiro de comida caseira, temperada com carinho, não com obrigação, inundava o ambiente. Chegou cedo, amor, disse ele, me dando um beijo rápido. Como foi o dia? Foi bom, respondi sentindo uma paz imensa. Foi muito bom. Sentei-me à mesa enquanto as crianças desciam as escadas correndo, rindo e contando sobre a escola. Enquanto olhava para eles, percebi que a Raíssa, que não seria nada na vida, tinha se tornado tudo. Eu era mãe, era esposa, era profissional, era feliz. A verdadeira superação não foi ter ficado rica ou ter me tornado chefe. A verdadeira superação foi ter aprendido a amar e a ser amada. Foi ter entendido que o sangue nos faz parentes, mas é a lealdade que nos faz família. Eu venci. Não porque os derrotei, mas porque segui em frente a ponto de esquecer que estava competindo. Eles ficaram lá, presos no tempo e na mesquinhez deles. Eu voei, e aqui de cima, onde o ar é puro e a vista é linda, não há espaço para mágoas. Apenas gratidão por ter tido a coragem de bater aquela porta anos atrás e nunca mais olhar para trás.